Bem-vinda à Sessão Essência, um espaço de pausa, leveza e presença porque a sua essência merece atenção. Esse episódio faz parte da série Metas com Propósito. Depois de falar sobre o desejo de mudar, agora a gente entra num ponto delicado: escolher o que realmente importa, sem olhar tanto para fora. E para guiar nossa conversa hoje, a gente vai analisar um artigo do blog Essência Organizada que se chama Metas Pessoais: Como definir prioridades sem exagerar e sem culpa. A missão aqui é entender uma coisa que, nossa, todo mundo já passou, né? Porque aquela empolgação de começo de ano, cheia de planos, vira um cansaço e frustração lá por fevereiro. E o texto já começa com uma ideia forte. O problema talvez não seja a nossa disciplina, mas um passo antes: a dificuldade de escolher o que realmente merece ser uma meta agora. Uma lista de compras para uma vida melhor, né? O que essa fonte propõe é outra coisa. É enxergar as metas como uma bússola. A função delas não é lotar a nossa agenda, e sim dar uma direção, aliviar a carga mental. Então, nossa análise hoje não vai ser sobre como fazer mais, mas sim sobre como escolher melhor. Ok, então vamos começar pelo que me parece o centro do problema, que o artigo chama de paradoxo do excesso de metas. A gente olha para o ano que está começando e pensa: agora vai. Vou entrar em forma, ler mais, aprender o idioma, meditar, tudo de uma vez. Parece ambição, mas o que acontece na prática? O que acontece é que essas metas, que parecem tão alinhadas, começam a canibalizar umas às outras. Elas disputam o mesmo recurso, que é finito: nossa energia. Sei. O artigo tem uma frase ótima que é: quando tudo é prioridade, nada se sustenta por muito tempo. É uma sobrecarga cognitiva, sabe? Faz todo sentido. O cérebro não sabe para onde ir. Exato. E aí a procrastinação que a gente sente não é preguiça. É um mecanismo de defesa do cérebro dizendo: olha, isso aqui é demais, não consigo processar. E o que eu achei interessante é a conexão que o texto faz disso com a comparação. Parece que a gente monta um plano que fica lindo no papel, digno de post, né? Sim, mas que não conversa com a nossa rotina real, nosso cansaço. Exatamente. E o corpo é o primeiro a pitar. Aquele cansaço só de pensar na lista, a culpa por não estar fazendo o suficiente. A cultura da produtividade diz que isso é fraqueza. Mas a fonte diz o contrário. São sinais de que a estratégia está errada. Nossa! O corpo não está pedindo mais esforço. Está pedindo mais inteligência. Está pedindo menos metas e mais coerência. Isso me leva para o próximo ponto, então. Se o problema é o excesso, a gente precisa de um filtro. O artigo fala que metas não são listas, são decisões. Isso sugere uma mudança na pergunta que a gente se faz. Em vez de "o que eu quero melhorar?", a gente deveria se perguntar o que... A pergunta-chave é: o que, se eu cuidar agora, já melhora todo o resto? É uma pergunta que busca um ponto de alavancagem, sabe? Tipo um efeito dominó. O primeiro dominó... Isso, você só precisa achar a peça certa para dar o peteleco. O cérebro ama isso, ele precisa saber qual é o primeiro passo para não se sentir sobrecarregado. E tem uma frase aqui que eu anotei que é muito forte: escolher menos não é preguiça, é maturidade. Mas isso vai contra tudo que a gente ouve, né? Da cultura do faça mais, durma menos. Como a gente se convence de que isso é estratégia e não preguiça? Essa é a grande batalha interna. A convicção vem de entender a diferença entre estar ocupado e ser eficaz, entre movimento e progresso. A maturidade é entender que pequenas vitórias constantes constroem um resultado muito maior a longo prazo do que grandes explosões de esforço que acabam em esgotamento. Entendi. É sobre a qualidade de energia e não o volume de tarefas. Perfeito. É isso. Isso me lembra a ideia da meta certa, mas na hora errada, que o artigo também aborda. Sabe, aquela pessoa que acabou de ter um bebê, mal dorme e decide que é a hora de treinar para uma maratona. Exatamente. A meta é ótima, mas o timing é péssimo. O texto sugere um checklist de realidade com 3 pilares: sua energia atual, Certo. sua rotina real e seus limites emocionais. Quando uma meta exige uma versão sua que ainda não existe, ela vira cobrança, vira um peso. Mas se ela se encaixa no momento... Aí ela vira um apoio, uma alavanca. Então, tarear uma meta de forma consciente também é um tipo de organização.
Não é desistir, é agendar. É um agendamento estratégico. É dizer, olha, essa ideia é ótima, mas ela pertence ao eu do futuro. E isso é muito poderoso, porque valida o sentimento de não dar conta de tudo, que todo mundo sente, mas tem vergonha de admitir. E o material aponta um motivo de ser tão difícil: o medo. Medo de ficar para trás, de perder tempo. Um medo alimentado o tempo todo por redes sociais, né? Totalmente. Então, ter a clareza de dizer isso pode esperar exige coragem, exige autoobservação. Ok. Tudo isso é ótimo na teoria, mas vamos para a prática. Como a gente reconhece uma prioridade real? Como eu descubro qual é o meu primeiro dominó? O artigo dá um guia. São 3 lentes para a gente olhar. A primeira é a da energia. O que na sua vida hoje está drenando mais energia do que deveria? Ok, é energia. A segunda é da fase de vida, o que é realista sustentar agora, sem se violentar. E a terceira, que amarra tudo, é a do impacto. Qual dessas coisas, se melhorar um pouquinho, já alivia outras áreas de tabela? O exemplo do sono que o texto usa é perfeito para isso. A pessoa quer mudar a alimentação, fazer exercício e dormir melhor. Isso, tudo de uma vez. A abordagem da prioridade consciente seria perguntar: qual desses destrava os outros? Pois é, e na maioria das vezes é o sono. Alguém exausto não tem força de vontade para cozinhar ou ir para academia. O corpo vai pedir o sofá, o cérebro vai pedir açúcar. Claro. E aí vem o número que o artigo dá, que eu confesso que me chocou um pouco. Ele diz que, para a maioria das pessoas, trabalhar com 3 a 5 metas principais é mais que suficiente. Parece pouco, né? Parece pouquíssimo. Só 3. Mas é estratégico. A fonte até cita que especialistas em planejamento e o próprio Sebrae para o mundo dos negócios reforçam isso. Priorizar aumenta a chance de execução. Pensa na sua atenção como um orçamento. É melhor investir tudo num projeto de alto retorno do que, pulverizar em 10 e não ver nenhum sair do chão. Faz sentido. Aceitar que nem tudo precisa caber no mesmo ano, né? Nem no mesmo mês. E isso transforma o planejamento, que deixa de ser um teste de resistência e vira um sistema de apoio. Certo. E as ferramentas? Onde entram os planners, os aplicativos? Muita gente acha que comprar um planner novo vai resolver a vida. E essa é a grande armadilha. O artigo é bem claro. A ferramenta não cria clareza. Ela sustenta a clareza que você já conquistou. Nossa, isso é bom. Usar um planner antes de saber suas prioridades é como comprar uma estante linda sem ter livros. Ela vazia só serve para te cobrar, sabe? Vira um monumento à cobrança, gostei. Mas depois que você decide, aí sim o planner vira um aliado para acompanhar o progresso, celebrar as vitórias e principalmente para revisar. E essa parte da revisão é crucial. O texto diz que metas não são contratos de pedra. E que revisar não é desistir, é amadurecer. Isso é libertador. É abandonar aquela lógica do já investi tanto tempo nisso, não posso parar agora. A famosa falácia do custo irrecuperável. Exatamente. Amadurecer um plano pode ser reduzir a frequência, adaptar o formato, pausar sem culpa ou até encerrar uma meta que deixou de fazer sentido para quem você se tornou. Insistir nela só por teimosia acaba roubando a energia que poderia ir para algo que realmente importa agora. Perfeito. Essa flexibilidade é o que torna o processo humano sustentável. Um plano rígido quebra na primeira curva. Um plano flexível se adapta. Chegamos ao fim da nossa análise. E a fonte nos deixa com uma reflexão, que é também um passo prático. Entender o que não precisa ser prioridade agora já é um avanço gigantesco. O convite do material é quase um experimento. A proposta é, nos próximos dias, escolher uma única meta pessoal que alivie a rotina em vez de adicionar mais peso. E só observar como essa pequena mudança funciona na prática, antes de pensar em qualquer outra coisa. É um exercício de foco e de leveza. Talvez o mais difícil não seja escolher uma meta, seja aceitar que algumas coisas não precisam ser agora ou nem ser suas. E por hoje, a nossa sessão Essência chega ao fim. Se alguém quiser aprofundar esse tema com mais calma,
O artigo que inspirou essa conversa está lá no blog Essência Organizada, o link fica na descrição. E fica uma última pergunta para refletir. E se a meta mais importante não for adicionar algo novo, mas sim remover conscientemente o que já não serve mais?